Rebotê Express de hoje. Resolvi falar sobre pincéis que eu uso muito e que tem preço amigo, porque... Primeiro porque o vídeo de pincel de olho, o último que eu fiz falando assim dos meus favoritos, ele é bastante antigo. Depois porque eu percebi que eu, hoje em dia, praticamente uso, assim, quase todos os pincéis que eu uso ou são da Sigma ou são da Real Techniques. E são duas marcas com pincéis de ótima qualidade e preço bem legal. Eu acho que pra quem tá querendo elaborar suas técnicas de maquiagem, ou nem quer elaborar, mas tipo, quer, né, fazer uns olhos, tipo, legais e não sabe, fica perdida na hora de comprar pincel. Eu queria falar de modelos, mas ao mesmo tempo falar dessas duas marcas que eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo falando delas, só que eu uso eles em todos os vídeos quase. Óbvio que não são as únicas duas, né? Até os pincéis da The Beauty Box, que eu já fiz vídeo uma outra vez, também são ótimas opções com preço acessível. Mas, como eu falei, queria focar nessas que nunca ganharam destaque. Então eu escolhi 5 pincéis que eu acho que são assim, totalmente... Acho que se você tivesse 5 pincéis você tá bem, tá ótima. Pra fazer vários tipos de olho. É uma coisa que, pra vocês saberem sempre na hora de escolher pincel, quanto maior ele for, claro, mais área ele vai alcançar. Então, primeiro, se você tem olho pequeno, não adianta você comprar um pincel gigante, porque eles vão, pra você, não vão ser tão precisos na aplicação. Mas, independente do seu tamanho de olho, quanto mais fofo for o pincel, a mesma lógica do de rosto, mais ele espalha difuso, digamos. E quanto mais durinho e tipo, parrudinho, mais ele é pra fazer trabalho pesado. Então, por exemplo, eu peguei aqui de apoio pra me ajudar nesse vídeo a Naked 2, só pra vocês verem a diferença. Então, um exemplo, tá? Eu peguei o mais parrudinho dos que eu selecionei, que é esse aqui. É o Accent Brush da Real Techniques, ele bem pequenininho, cerdas bem juntinhas. Eu vou passar na sombra preta, vou passar na minha mão pra vocês verem. Então, ó, ele realmente faz um traço. Então, ele é bom tanto para esfumar. De repente você passou um lápis e quer esfumar com o pincel sem produto nenhum, só esfumar aquele lápis. Ou já vem com um pouco de sombra para esfumar e colorir mais em cima. Esse é bem bom para isso. E para passar rente aos cílios de baixo também. Aí, no extremo oposto, o pincel mais amplinho, fluffy que eu peguei, que é o E38 da Sigma, a mesma sombra, quando aplica, olha o que acontece. Então, acho que isso dá pra exemplificar bem como não é um pincel qualquer pra fazer tudo, né? Dá pra ver bem a diferença, eu acho. Esse aqui, desse tipo mais fluffy, eu gosto até de ter um sempre limpo, que eu não uso com nenhuma sombra, não pego sombra com ele. Eu uso sempre pra dar o acabamento do esfumado. Eu prefiro quando o esfumado é bem, sabe assim, ele morre, ele é aquela sem bordas definidas. Então, depois que você terminou de esfumar às vezes é chato, né? Você esfuma e vai, e o negócio não vai e tal. E aí você fala, que saco. Mas se você pega um pincel desse e só coisa borda, aqui não vai dar pra demonstrar. Mas se você faz isso só na borda pra dar aquela limpada, ele dá um acabamento bem legal. Então essa é uma dica que eu acho que sempre o seu esfumado pode melhorar se você fizer isso. É uma coisa que eu recomendo fazer sempre. Além disso, esse aqui também é muito bom. Bom, eu tô com um pouco de maquiagem, mas eu vou fazer algumas coisas aqui só pra fazer de exemplo pra vocês, pra não ficar muito na teoria sem prática. Então eu vou, com esse aqui, outra coisa que é boa de fazer é tipo um côncavo marrom, assim, que você não quer marcar muito. Então eu vou pegar a Tease, que é essa aqui, que é uma marrom bem neutrinha. É muito comum eu fazer isso, assim, quando eu vou me maquiar, se eu tô com preguiça de passar sombra. Duas coisas eu faço bastante. Uma é pegar esse pincel mais fofo e fazer só no côncavo. E assim, é bem isso. É tipo, mira aqui, espalha um pouquinho vindo pra dentro, um pouquinho pra fora. E aí, você pode tirar o excesso desse próprio pincel, já que não era uma sombra tão escura. Esfuma um pouquinho vindo, sabe assim, pro canto.
acabou. É bem pouquinho, mas já dá uma dimensão a mais no olho só de fazer esse côncavo. Então, é uma dica que eu gosto bastante. Outra coisa que eu costumo fazer, aí agora então eu vou mudar de pincel, tá? Esse aqui, então, bom pra fazer tipo um côncavo. Esse também é bom pra passar a sombra no centro, mas eu acabo fazendo mais côncavo e tirando excessos. Aí, mudando para um pincel, outro que eu uso muito, que é esse aqui, o E25 da Sigma, eu gosto de usar ele quando eu quero fazer uma sombra geral na pálpebra toda, ou que eu vou completar com outras coisas, ou não. Eu vou pegar essa aqui, a Yock, que é tipo um rato também, assim, com um pouco de brilho, que é outra coisa que eu faço muito se eu tenho, assim, que ou transformar minha maquiagem do dia pra noite, como eu faria com essa, por exemplo, ou mesmo que eu comece do zero, mas eu não tô com muito tempo, eu pego uma sombra tipo essa, e aí eu aplico assim na pálpebra toda. O legal desse pincel é que você pode usar ele tanto a parte achatada, tipo assim, quanto a parte pontudinha. Então, você também já pode dar uma definida no côncavo, se você quiser. Que também, mesmo que você esteja só com um delineador o dia inteiro, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito, ou só fez com lápis borradinho assim no contorno, só pra dar aquela definição, e aí depois você quer elaborar com a sombra, esse é um bom que já passa a sombra em tudo. E aí, se você quiser, você pode dar o acabamento com o pincel fluff, e aí fica todo mundo feliz. Aí, os três que sobraram, bom, um eu já falei, que é eu vou usar esse pra fazer rente aqui. O pincel lápis é um ótimo também pra fazer traços mais... um traço esfumado, por exemplo. Então, eu vou fazer um traço esfumado. É que não vai dar pra ver tanto, porque eu já tô com o delineador. Mas usando a Busted, que é a segunda mais escura aqui, essa aqui. E aí dá pra fazer um traço. Vocês estão vendo que saiu tudo borrado, né? Mas daí você não precisa ficar em pânico. É que assim, idealmente não teria esse delineador embaixo. Só porque ele é mais difícil de você tirar a marca quando ele já secou, sabe? Mas de qualquer forma, só pra vocês visualizarem, ele também é um bom de você fazer um côncavo mais marcado. Porque ele é bem pontudinho. Então, assim, você pode usar ele pra fazer um traço, digamos, de sombra mais escura, rente aos cílios, mas que você não quer que seja um traço mesmo, você quer uma coisa mais difusa. Ou você pode usar também pra fazer só o cantinho preto, por exemplo. Então aqui, que já tava meio escuro, você faz, e aí você pode subir naquele Vzinho, sabe? Esses moves todos, digamos, todas essas coisas que eu tô fazendo são coisas bem simples que vale a pena vocês dominarem, porque daí quando você quer fazer uma maquiagem mais complexa, você meio que junta tudo e dá nisso, sabe? Aí o côncavo você pode, se você quiser, você pode fazer ele até aqui. Então o pincel lápis ele é bom porque ele é mais preciso e certeiro. Ele também funciona bem para fazer a sombra aqui embaixo, se você quiser uma coisa um pouco mais difusa. Se você não quiser, você pode fazer com o menorzinho de todos. Então eu vou fazer agora com a Snake Bite, que é essa aqui, que também é escura. Vou fazer esse rente aos cílios mais controlado. Então esse é meio assim, se você não quer usar um lápis, você pode conseguir um efeito parecido, mas como é sombra menos, menos exagerado, menos intenso, digamos, dependendo da cor que você usar. E como o pincel, por mais que ele seja bem certeirinho e retinho não é palavra, né? Mas enfim, ainda assim tem uma certa, um certo aspecto difuso por ser pincel e sombra. E ele também é bom se você quiser fazer o traço embaixo e esfumar depois. Então, mais ou menos isso. Ó, já fez uma transformação olho, dia, noite. O último pincel que eu escolhi foi esse aqui,
que é o Shading Brush. Ele também é bem bom pra você fazer... Eu diria que dá até pra ficar com um ou outro desses aqui, o lápis ou ele, porque ele também é bom pra fazer esse... Vou pegar a mesma que eu usei aqui embaixo pra fazer o côncavo aqui. Ó, você faz um côncavo mais desenhadinho, por exemplo, e depois você esfuma e ele dá um pouco mais de... Apesar dele parecer gordinho, mas o que eu gosto dele é que, assim como esse, que você consegue usar assim ou assim, esse é a mesma coisa. Então, se você, por exemplo, sei lá, estiver num lugar que você esqueceu os seus pincéis, você consegue fazer o traço, mais traço, assim, com esse, com a ponta, e aí você consegue com a Yoke de novo fazer mais a sombra da pálpebra toda, sabe? Que não necessariamente é muito traço. E ele também é bom de fazer, de esfumar lápis aqui. Então eu faria isso, e aí sempre gosto de... Pode passar mesmo, assim, ele dá aquela... Bom, os dois olhos estão diferentes, mas acho que era mais só pra mostrar um bom... Bom, os dois olhos estão diferentes, mas era mais pra mostrar algumas técnicas, alguns jeitos diferentes de você passar sombra e como usar o pincel. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ele ficou tão express, né? Talvez eu mude de ideia e faça ele ser um TV Botê normal. E aí o começo vai ficar ET, mas vocês ignoram. Vou lá com os meus olhos com maquilagens diferentes. Tchau!